Amanhã, quem sabe, a gente consegue esclarecer. O fato é o seguinte: para a aula de hoje, você tem que entender que há caminhos corretos e caminhos errôneos. Há caminho para a vida e caminho para a morte. E há caminhos que parecem corretos ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Então eu tenho que estar muito alerta às sinalizações da palavra de Deus para entender qual é o caminho correto. Apocalipse 7, os versículos 1 e 3. Abra sua Bíblia. Apocalipse 7, os versículos 1 e 3. 1 a 3. Apocalipse, capítulo 7, é o último livro da Bíblia. Os versículos 1 a 3. Para mim, você quer falar? Pergunta pro diácono-chefe se ele encontrou minha pouco antes com capa aqui onde eu sento. do derramamento das 7 últimas pragas, Obrigado. há essa visão aqui relatada pelo apóstolo João. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Obviamente a Bíblia não ensina que a terra é quadrada. Aqui é uma referência aos 4 pontos cardeais. Conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento aqui simboliza destruição, guerra, discórdia, né? Para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não desprezeis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Entenda uma coisa, queridos: nós vivemos no período de graça. A porta da graça está aberta para cada um de nós, mas a porta da graça pode se fechar de 3 maneiras diferentes. A porta da graça está aberta hoje para você e para mim, mas essa porta se fecha, ou pode se fechar de 3 maneiras distintas. A primeira forma da porta da graça se fechar é a morte. Se você morreu, ou está salvo, ou está o quê? Perdido, não há mais oportunidades. Então, a porta pode se fechar para mim hoje à noite, ou amanhã de manhã, ou a semana que vem, através do quê? Da morte. A segunda forma da porta da graça se fechar é o pecado contra a pessoa do Espírito Santo, que é o único pecado bíblico que não tem o quê? Não tem perdão. Se você pecar contra a pessoa do Espírito Santo, a porta da graça fechou-se para você, não há mais salvação. E agora, pastor, fiquei preocupado. Amém. Se você ficou preocupado, é um grande sinal que você não pecou contra a pessoa do Espírito Santo. Ok? Como é que o senhor sabe, pastor? Porque é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça, do juízo. Se você ficou preocupado, é sinal que o Espírito Santo de Deus continua agindo na sua vida. E também há outros fatos. Dificilmente você estaria aqui hoje à noite se não fosse pela ação do Espírito Santo. Mas a porta pode se fechar com o pecado perdoado, com o pecado contra a pessoa do Espírito Santo. E há uma terceira forma da porta da graça se fechar, é o fechamento da porta da graça profética. Nós vamos estudar na próxima semana Daniel 8,14, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. É o maior período profético da Bíblia. Nós vamos ver que a primeira fase do juízo já começou, é o juízo investigativo. Quando a primeira fase do juízo divino terminar, a porta da graça é o quê? Se fecha. Quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. Quem está sujo, suje-se mais ainda. Quem é santo, santifique-se. Nós vamos estudar isso ao longo da semana. A porta da graça pode se fechar. Quando vai se fechar? Profeticamente no futuro muito próximo. Quando a porta da graça se fechar, imediatamente após o fechamento da porta da graça ocorrem alguns eventos, entre eles o derramamento das 7 últimas pragas, que também vai ser tema de estudo ao longo da próxima semana. Só que antes do fechamento da porta da graça, antes do derramamento das 7 últimas pragas, há essa visão: 4 anjos segurando os ventos, segurando ali simbolicamente a ira divina. Um outro anjo sobe do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e ele diz aos 4 anjos, aos quais foi dado poder, para danificar o céu, a terra, o mar, as pessoas que aqui vivem, não danifique nada ainda, antes
nós precisamos chegar na flor do servo do nosso Deus. Então vejam só, queridos, haverá um selamento no futuro. Eu preciso que vocês entendam logo no começo da palestra um fato: ninguém tem o selo do Deus vivo agora, e ninguém tem a marca da besta. Mas esse processo já se iniciou. Decisões que eu tomo diariamente estão me conduzindo para receber ou o selo do Deus vivo ou a marca da besta. Ninguém está selado agora que não. Ninguém tem a marca da besta. E nem o selo de Deus. É lógico, se vivemos de acordo com a sua palavra, em parte o selamento já começou. Como aqueles que rejeitam a verdade, também em parte o selamento já começou. Mas o selamento definitivo ocorre quando? Um pouco antes do fechamento da porta da graça. As pessoas vão receber ou o selo do Deus vivo ou a marca da besta. Vamos ver o que significa o selo do Deus vivo. Qual é a definição bíblica de selo? Quando nós pensamos em selo, queridos, nós normalmente pensamos naquele português simples, popular, aquele papelzinho que os outros vão pagar a tarifa do correio, né? Mas a ideia de selo na Bíblia é selo, sinete, imprimato, carimbo. É uma ideia um pouco diferente. Quando um governante recebia dos seus legisladores uma lei ali, para essa lei entrar em vigor, ele, o rei, o governante, que tinha o poder executivo, precisava colocar o quê? O seu imprimato, o seu selo, a sua marca, para aquela lei entrar em vigor. Vocês já viram em filmes por aí, ou já estudaram em livros históricos, que muitas vezes havia ali um documento e o governante colocava ali o quê? O seu selo, o seu carimbo, o seu imprimato. Colocava ali a sua marca. Então essa é a definição de selo dentro da palavra de Deus. O selo obrigatoriamente teria que trazer o nome do governante, a sua posição e a extensão do seu território. Como nós estamos falando sobre o selo do Deus vivo, esse selo precisa obrigatoriamente conter o nome do governante, é o nosso Deus, a sua posição, qual é? Criador, e a extensão do seu território, todo o universo. Então, para nós divisarmos esse selo, nós temos que entender que o selo tem que trazer o nome de Deus, a sua posição como Criador de todas as coisas e a extensão do seu território, ou seja, todo o universo. Anote esses 3 versículos, por gentileza. Os 2 primeiros eu coloquei aqui mais uma questão histórica, para você entender essa questão. Quando havia uma lei, a lei precisava do selo, do carimbo, do imprimato, do sinete, tá ok? Do governante. Então esses 2 versículos aqui, eles servem para corroborar aqui com esse pensamento. Mas você que já estudou história, sabe que era assim, ok? E é assim em várias partes do mundo. Aí, Esther 3:12 e Daniel 6, versículo 8. Agora, em Êxodo 20, versículos 8 a 11, nós encontramos o 4º mandamento. Vejam bem, há uma discussão mesmo no meio adventista. Pastor, nota, o selo não é a pessoa do Espírito Santo. Em parte isso pode ser verdade. A gente pode entender que a pessoa do Espírito Santo também pode ser um selo. Mas como é que eu entendo? Para mim é muito mais lógico entender que a pessoa do Espírito Santo é o agente selador. É ele quem sela. É ele quem põe a marca. Agora o selo propriamente dito qual é? Em Êxodo 20, versículos 8 a 11, nós encontramos o 4º mandamento. O 4º mandamento diz: lembra de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás para a sua tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não para no trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, tal. Por quê? Em 6 dias
Fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles. E ao sétimo dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia que ele sábado e o santificou. No quarto mandamento, nós encontramos o nome do governante, a sua posição, criador, e o que? A extensão do seu território, todo o universo. Mas vejam só, aonde está o selo do Deus vivo? Isaías 8,16. Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Resguarda o testemunho e sela a lei no coração dos meus discípulos. Isaías 8,16. Ezequiel 20. Ezequiel 20, o versículo 20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Ezequiel 20. Nós, queridos, em 2 aulas, nós estudamos aqui dezenas e dezenas e dezenas de versículos bíblicos, falando sobre a lei de Deus e um estudo especial, específico sobre o que? O quarto mandamento, que requer a observância do sábado do Senhor. Então essa palestra insiste, está no contexto de 13 aulas anteriores. Nós vimos aqui, queridos, como tanto no Antigo como no Novo Testamento, Deus exige a guarda dos mandamentos, e como tanto no Antigo como no Novo Testamento, Deus exige a guarda do sábado. E os dois textos que nós lemos deixam isso bem claro. Sela a lei no coração dos meus discípulos. E o sábado é um sinal entre o Deus verdadeiro e o seu povo. Gênesis 2, os versículos 2 e 3. Lemos aqui na aula quando falamos sobre o sábado. Vamos ver de novo. Gênesis 2, os versículos 2 e 3. Havendo Deus terminado no dia 7 a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus no dia 7º e o santificou, porque ele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Estudamos aqui, queridos, que por ocasião da criação não foi no Monte Sinai, não foi em Êxodo capítulo 20, por ocasião da criação do planeta Terra, o Senhor Deus separou o dia de sábado e o santificou. Eu sou um criacionista, eu creio que é um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. E eu creio numa semana literal de criação. Deus criou todas as coisas em 6 dias. E ao 7º dia, Ele criou o sábado. Ao 7º dia, Ele só criou o 7º dia. Ele poderia ter feito um ciclo de 6 dias, ou de 8, ou de 15? Sim. Ele fez um ciclo, que chamamos de semana, um ciclo de 7 dias. Criou todas as coisas em 6 dias. E ao 7º dia, Ele só criou o 7º dia. Queridos, para isso é tremendamente conclusivo. Fora as outras centenas de versículos bíblicos que falam sobre o tema. Centenas e centenas de versículos bíblicos mandam guardar o sábado. É o 7º dia da semana. Esse argumento muito superficial. Não, é para eu guardar um em 7. Não é para você guardar um em 7. É para guardar o 7º dia, que é o sábado. Eu sei que algumas folhinhas, o domingo aparece em vermelho no 7º dia da semana. Mas o domingo é o primeiro dia da semana. E a palavra domingo não aparece na Bíblia. Há essas algumas traduções mais modernas, que aonde consta o primeiro dia da semana, colocaram o quê? Domingo. Mas nos originais a palavra domingo não aparece, não existe a palavra domingo. E muito menos o versículo mandando guardar o primeiro dia da semana. E durante a aula nós vamos entender melhor isso. Então o sábado já era santo, antes que aparecesse o primeiro judeu na face da terra, que foi Abraão, o pai da nação judaica. O sábado não foi feito para os judeus, segundo as palavras do Senhor Jesus Cristo. O sábado foi feito por causa do homem, Adão e Eva. Homem no sentido genérico, antes de existir o pecado. Antes que o pecado entrasse no planeta, o sábado já era santo. Gênesis 2, os versículos 2 e 3. Quem guardou o sábado? Isso nós vimos em vários versículos, apenas uma recapitulação agora. Quem guardou o sábado? Na Bíblia. O Senhor Deus, sim ou não? Sim. Adão e Eva? Sim. Abraão? Sim. Os profetas? Sim.
O profeta Isaías, de uma forma especial, fala muito sobre o sábado e o povo de Israel. Estudamos isso com muitos versículos bíblicos. No Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo, mostramos na aula sobre o sábado, vários versículos falando sobre o Senhor Jesus Cristo. A Virgem Maria, que guardou o sábado após a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cristo havia morrido, ela acompanhou ali, o corpo sendo sepultado. Depois ela e as outras mulheres santas que haviam seguido a Jesus saíram para preparar aromas de bálsamo, e no sábado descansaram segundo ou conforme o mandamento. Mesmo após a morte do Senhor Jesus Cristo, a Virgem Maria continuou guardando o sábado. Os apóstolos guardavam o sábado, o apóstolo Paulo especialmente fala muito sobre o sábado, e as mulheres santas que seguiram a Jesus guardavam o sábado. Não há tempo de eu mostrar todos os versículos de novo. Pastor, eu perdi essa aula. Há algumas hipóteses para você recuperar. Em 8 igrejas aqui de Ribeirão Preto, 8 igrejas, eu posso passar a lista amanhã à noite, nós vamos ter todo esse seminário de novo, os nossos 8 pastores que são potenciados conosco aqui. Então essa série de profecias sobre o tempo do vinho vai ser repetida em 8 igrejas, a partir do mês de outubro. Então poderão recapitular todas as doutrinas. Depois eu vou passar para vocês os 8 pontos, as 8 igrejas, onde haverá novamente a mesma série de profecias sobre o tempo do fim. Há uma segunda hipótese. Você pode estar na internet, essas palestras estão ali, você pode botar YouTube, Roberto Mota, Sendo Deus Amado, pela vez aparece, as aulas anteriores também. Há o site de profecias para o tempo do fim.com.br. Há os DVDs que trazem as palestras. E há uma outra hipótese. Você pode convidar qualquer pastor, qualquer ancião da igreja, qualquer líder nosso, para ministrar em sua casa as aulas que você perdeu. Inclusive, nós estamos aí com vários pastores trabalhando conosco justamente para isso. Pastor, eu não entendi uma coisa que o pastor Mota disse ali, eu não tive ocasião de perguntar, tive vergonha. Nós temos aqui, fora a equipe de evangelismo e os pastores digitais, mais 14 pastores, queridos. Mais 14. Só para ajudar vocês a fizerem as dúvidas, ok? Estamos à disposição. Então não há tempo de recapitular, mas quem assistiu às aulas vai confirmar que eu expliquei versículo por versículo, como o Senhor Jesus, a Virgem Maria, os apóstolos, o apóstolo Paulo, as mulheres santas guardavam o sábado no Novo Testamento. Todos os filhos de Deus guardaram o sábado. A pergunta é, e eu e você? E nós? Todos os filhos de Deus na Bíblia guardaram o sábado. Qual vai ser a sua e a minha posição? Todos os filhos de Deus guardaram o sábado. Ensinamos aqui que o sábado é de pôr do sol a pôr do sol. Porque a forma bíblica de se computar o tempo é assim, é de pôr do sol a pôr do sol. Hoje, por exemplo, segundo a forma bíblica de se computar o tempo, nós estamos nas primeiras horas do quê? No primeiro dia da semana. Ao pôr do sol, terminou o sábado, o 7º dia da semana, e começou o quê? O primeiro dia. Esse primeiro dia vai até quando? Esse ciclo de um dia vai até quando? Até o pôr do sol de amanhã. Amanhã à noite, a bem da verdade, nós começarmos a palestra, não vai ser domingo à noite, vai ser o quê? Será nas primeiras horas da segunda-feira. Então, como é que eu devo guardar o sábado? De pôr do sol a pôr do sol. Do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado. Apocalipse 14. Não é 6 horas não. Alguém falou 6 horas. Porque tem uma igreja que guarda o sábado, mas não da forma bíblica. Não é das 6 da tarde às 6 da tarde, não. Depende do pôr do sol. Há períodos no verão, o pôr do sol é 7h10, 7h15, 7h30. Há momentos do inverno, que é 5h20, 5h25, 5h30. É de pôr do sol a pôr do sol. Não é das 6 às 6, não. Ok? A forma correta é de pôr do sol a pôr do sol. Apocalipse 14, nós estudamos aqui versículo por versículo. Expliquei o versículo 1, expliquei o versículo 12, mas estamos recapitulando, mostrando. Cada estudo está intimamente vinculado ao outro. Então vejam só, queridos. O selo de Deus está na lei, de uma forma especial no 4º mandamento.
que requer observância do sábado. O que está na verdade em jogo, entenda o seguinte: inclusive você, adventista, presta bem atenção no que eu vou dizer agora, para não achar que eu falei alguma heresia. O que está em jogo de verdade não é essa questão de um dia ou outro dia. Como é que é, pastor? Deixa eu explicar. O que está em jogo de verdade é a verdadeira adoração. É se você adora a Deus como Deus exige que você o adore ou não. Esse é o ponto principal. Dentro desse contexto, essa questão de sábado e domingo, esse é um ponto especial. Aliás, essa questão de sábado e domingo está no nome da morte. Mas não é simplesmente uma questão, é para guardar o sétimo dia ou o primeiro dia? É para guardar a quarta-feira ou o sexto dia? É na sexta, como dizem os muçulmanos, ou é no sábado, ou é no domingo? A questão não é simplesmente essa, não. A questão central é a verdadeira adoração. E eu digo para a terceira vez essa frase. Terceira vez. Deus te dá liberdade para escolher adorá-lo ou não adorá-lo. Ele não te dá liberdade de você escolher como adorá-lo. Se você não quiser adorá-lo, você é livre para isso. Sofrerá sim as consequências, é claro. Cada decisão traz o quê? Consequências. É assim no dia a dia, é assim também em relação à vida espiritual. Mas Deus te dá essa liberdade. Filho, você não quer me servir? Você está livre. Vai sofrer consequências, mas está livre. Agora, filho, a partir do momento que você escolhe com livre espontânea vontade me servir, aí é do jeito que eu quero. É do jeito que eu mando. Pergunta: Caim ofereceu o melhor que tinha a Deus? Sim ou não? Sim ou não? Muito bem, você dá a resposta. Normalmente algumas pessoas divergem e há uma divisão entre nós, não estão de parabéns. Caim ofereceu o que tinha de melhor para Deus? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Ainda bem que não enxerga. Já entendi. Gol preto, não sei se é DV ou DU, 34,56, em frente a uma garagem, a pessoa está com 3,8 na mão já. Vamos pegar aí. Gol preto, DV, o DV deve te dar agora, né? 34,56, em frente à garagem. Caim deu o que tinha de melhor para Deus. Deus aceitou ou rejeitou? Rejeitou, porque é um Deus ranzinza, intransigente, né? Desculpem a frase, olha o contexto. É um velho chato, é um senhor idoso com uma barba branca enorme, né? Intransigente, ranzinza, disposto a destruir e castigar todo mundo. Essa é a ideia de Deus? Deus não aceitou por um único motivo, não foi o que ele pediu. Ele pediu uma coisa, Caim deu outra. Caim pegou o melhor que podia dar. Deus não aceitou, porque não foi aquilo que Deus havia exigido no sacrifício. Caim, se você quiser me adorar, me adore. Se não quiser, você é livre para isso. Mas Caim, se você quiser me adorar, é do jeito que eu quero. E há muitos cristãos da linhagem de Caim, né? Que querem adorar da forma, mas entendem, não, esse é o melhor, é isso que eu posso fazer. O seu melhor pode não ser aquilo que Deus queira que você tenha. Deus exige ser adorado da forma como Ele quer ser adorado. É simples assim. Já passou uma situação como essa? Qualquer exemplo humano fica muito aquém da realidade, mas você sentiu um pouco. Às vezes você compra um presente caro para o seu filho, e seu filho não gosta, porque não era o que ele queria. Você pode ter gasto talvez 3 ou 4 vezes menos e comprado aquilo que ele pediu. Você gastou 3, 4 vezes mais e comprou uma coisa que a criança não queria. Agora, qualquer exemplo humano fica muito aquém da realidade. Mas imagine mais ou menos isso. Deus pediu uma coisa, Caim fez outra. Deus manda guardar o sábado, e as pessoas querem guardar o domingo. Mas não é o que Deus pediu, não é o que Deus manda na sua palavra.
Pastor Mota, eu entendo que devo guardar o domingo. Amém. Não tem problema nenhum. Mas você nunca diga que você crê em Deus e na Bíblia. Você pode guardar domingo, segunda, terça, quinta, o dia que você quiser. Mas nunca diga, eu creio em Deus e na Bíblia. Se você crê em Deus e na Bíblia, o único dia que você pode guardar é o sábado. Mesmo porque a palavra domingo nem na Bíblia aparece. Vamos lá. Apocalipse 14, versículos 1 e 2. Já vai aparecer aqui. O versículo 1. Apocalipse 14, o versículo 1. Já sumiu ali o quadro, voltou. Vamos lá, se vai. Você vai mudar agora ali. Vamos ler aqui mesmo. Eu não sei se mexeram na hora ali, porque subiu o quadro, depois voltou. Apocalipse 14, versículo 1. É interessante, eu cheguei, testei, troquei 50 vezes aqui os áudios, viram. Na hora de fazer a palestra, não sei se mexem lá, se acontece alguma coisa. Sei lá. Ou é o capeta, né? Não sei. Porque alguns que estavam aqui, viram. Fui e voltei, nenhuma vez falhou. Eu começo a palestra, deixa eu pra lá, né? Olhei, eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil. Apocalipse 14, versículo 1. Em Apocalipse 14, versículo 1, João viu os salvos, os 144 mil que eu expliquei, que é o número simbólico dos crentes vivos por ocasião da volta do Senhor Jesus Cristo. Então, o versículo 1 dá o contexto. João está vendo os salvos dos últimos dias. Quem são eles? Versículo 12. Tendo na fronte escrito o nome, o seu nome e o nome do seu pai. Aqui é o versículo 1. Versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, em Apocalipse 14, João vê os salvos. Ele começa a visão dizendo: eu vi os 144 mil em pé no Monte Sião, tendo na fronte o nome do quê? De Deus. Quem são esses? Versículo 12. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, o versículo 12. Então, irmãos, o selo do Deus vivo está na lei. O Espírito Santo é o agente selador. Não corta ele não. E se lembra você de uma outra hora, você pode guardar os outros 9 mandamentos só tendo um pouco de bom senso. Olha, do 5º ao 10º mandamento: honra teu pai e tua mãe. Não nem ser cristão, um mínimo de educação e bom senso, eu vou honrar o meu pai e a minha mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Se eu sou uma pessoa mais ou menos educada, com um pouco de bom senso, eu já coloco esses 6 mandamentos em prática. Não terás outros deuses diante de mim. Tudo bem, mas que Deus é esse? Não farás para ti mais escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Mas que Deus é esse? O 4º mandamento é um mandamento claro. Leia para que no dia de sábado santificar, porque em 6 dias o Senhor, que Senhor? O Criador, aquele que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Então, o 4º mandamento, ele não é mais importante do que os outros. Quem quebra um, quebra todo, mas é um mandamento distintivo. Por isso ele diz: lembra-te. Lembra-te. E já sabia que o povo ia o quê? Esquecer. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. O selo de Deus está na lei de uma forma especial no 4º mandamento. Amar cada besta. Apocalipse 14, versículo 9. Seguiu-se a esses outro anjo, terceira mensagem angélica, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte sobre a mão. Então quer dizer que os ímpios, os adoradores da besta, recebem o quê? Também uma marca. E nos versículos 10 em diante há a consequência de se receber a marca da besta. Eles beberão do cálice da ira de Deus, preparado sem mistura, tal. Vamos ver, queridos, o que significa a marca da besta. Já vou explicar uma coisa aqui.
Nós vamos para o Apocalipse 13 daqui a pouco. Mas essa marca, tanto sendo Deus vivo como a marca da besta, não tem nada a ver com chifre, com tinta infravermelha.